Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Essa história começa quase 50 anos atrás, quando um preso já idoso havia caído no seu quarto da prisão. Era um homem muito mau, conhecido como o assassino do sorriso, um serial killer. Era conhecido por atacar as suas vítimas, na maioria delas mulheres. Ele, depois de matar a sua presa, fazia um corte de orelha a orelha, como se a vítima estivesse sorrindo. Quando ele foi preso, já contabilizava mais de 40 mortes em pouco mais de 20 anos de atuação. Hoje, ele estava na prisão de segurança máxima, isolado dos outros presos, que tinham um ódio e um desprezo terrível por ele. Mas parece que os dias do velho assassino estavam chegando ao final. Encaminhado para um hospital, o homem começou a ser tratado. Parecia que estava em coma. Ele recebeu os primeiros medicamentos e foi colocado em um quarto. Do lado de fora ficavam sempre 2 policiais de guarda, para caso ele acordasse e quisesse fugir. Ele não teria a mínima chance. Quando uma jovem enfermeira entrou no quarto, o homem estava deitado, mas ela não sabia. O homem havia acordado e tinha um plano. Ele tinha acordado alguns minutos atrás e com sua mente afiada no plano de fuga. Assim que a enfermeira se abaixou para lhe aplicar uma injeção, ele agarrou a mulher, rápido e com muita força, a imobilizando e a impedindo de gritar. Depois ele lhe deu uma forte injeção e rasgou seu rosto de orelha a orelha. A pobre jovem morreu e o homem acabou fugindo pela janela. Os policiais o encontraram pouco depois, cambaleante, quando em sua fuga ele ainda tinha feito mais 2 vítimas. Um crime que chocou aquele país de uma maneira profunda. Até hoje, ainda rendem homenagens à pobre enfermeira, que morreu fazendo o seu trabalho. Nos dias de hoje, ainda rolam boatos sobre esse crime acontecido. E as lendas, a cada dia que passa, são contadas de maneiras diferentes. Mas alguns casos acontecem na cidade. A polícia está sempre de olho. Existem criminosos que copiam os métodos dos serial killers famosos. E isso na sociedade é bastante preocupante. Um homem chamado Bernardo saiu do seu trabalho. Vivia enfornado naquela sala com ar-condicionado. Quando ele sai para casa é sempre um alívio. Ele morava perto e ia andando mesmo. Não precisava se preocupar em sair de um ambiente fechado para outro, como um carro, por exemplo. Antes de sair do escritório, um colega do trabalho estava contando uma história de terror assustadora, e algumas palavras tinham fixado na mente de Bernardo. Você não pode fugir dela. A sua boca é dividida. Ela se teletransporta para onde você está. Ela é terrível. Ela é implacável. Ela é uma super divindade monstruosa. Ela foi criada direto dos maiores pesadelos já imaginados. Ela não tem pena. Tome cuidado, Bernardo. Ela, nessa noite, pode lhe fazer uma visita. Bernardo fez um gesto com as mãos do tipo: estou de bem com isso. Relaxa. Eu sei me virar muito bem. Caminhando pelas ruas escuras,
Ele parou perto de um poste para atravessar a rua e acendeu um cigarro. Aproveitou um momento de relaxamento para jogar fumaça para o alto. Era segunda-feira ainda. As ruas estavam desertas. Elas começam a ficar cheias nessa hora, mais para os finais de semana. Bernardo caminhava embaixo de um céu estrelado. Um ótimo clima para chegar em casa, sentar no sofá e assistir a um bom filme. Estava chegando a um beco estreito, que era um bom lugar para cortar caminho. Logo na frente ficava localizado o prédio em que Bernardo morava. Nessa hora, uma mulher toda de branco, parecia uma enfermeira, veio se aproximando ao longe. Usava uma máscara tampando o rosto. Ela veio andando lentamente. Bernardo a cumprimentou à distância em sinal de educação. A mulher parou. E quando Bernardo chegou perto o suficiente, ela lhe perguntou: "Você me acha bonita?" Bernardo forçou a vista, e pelo luar, ele notou que o seu rosto tinha uma aparência horrível e deformada. Ele conseguia enxergar pelos seus olhos e pela testa e as bochechas aparentes. Na hora, Bernardo sentiu um medo apertar a sua garganta. Mas para não parecer deselegante, ele apenas respondeu seco: "Sim." A mulher então retirou a sua máscara. Da sua boca saía um cheiro maligno de putrefação avançada. Bernardo até virou o rosto com nojo. Ele queria sair correndo daquela situação inusitada e assustadora. A mulher então agarrou a sua cabeça por trás, se aproximando dos seus lábios, e lhe deu um enorme beijo na boca, em sinal de agradecimento. Depois recolocou a sua máscara e foi embora. Bernardo, assustado com tudo aquilo, assim que a mulher desapareceu de vista, ele vomitou tudo no chão, pegou a sua camisa e tentou limpar o máximo possível a sua boca. Estava com muito medo de ter pego alguma doença terrível. Assim que eu chegar em casa, taco sabão e álcool na boca. Mas que coisa horrível. A mulher seguiu em frente na sua jornada. Mais na frente, ela encontrou um homem desavisado. Havia saído de casa para ir ao shopping, aonde ele trabalhava como guarda noturno. Era um homem solitário de poucas palavras. A enfermeira, chegando perto dele, fez a tão temida pergunta: "Você me acha bonita?" O homem, olhando aquele rosto todo disforme e horrível, respondeu com sinceridade: "Não acho não, moça. Deixa eu ir para o trabalho." E ele quis sair rápido, tentando empurrar a enfermeira para o lado. A criatura em forma de enfermeira ficou muito irritada com a resposta. E com muito ódio e uma raiva brutal, ela retirou da sua roupa uma enorme faca afiada de podar árvores. E com um rápido golpe, arrancou a cabeça do homem. Meça muito bem as suas palavras, pois a qualquer momento a enfermeira misteriosa pode voltar e lhe fazer a tão temida pergunta: "Você me acha bonita?" Soldados haviam sido enviados para uma missão considerada bastante arriscada: descobrir a posição dos inimigos em uma grande e disputada guerra, e a cada metro de avanço era considerado uma vitória tremenda. Os homens estavam com muito frio, famintos e com medo. Já estavam há muitos meses nessa guerra. A cada nascer do sol, a certeza que tinham vencido mais um dia. Mas junto, vinha o medo daquele ser o último deles na terra. "Vamos acampar por aqui", era essa noite.
Vamos dormir todos juntos para nos aquecermos do frio. Lembrando que não podemos fazer fogueira para não chamar atenção. Steve e Malcolm vão fazer a vigia inicial, 2 horas cada um. Estamos entendidos? Falava firme o tenente Sturges. Os homens balançaram a cabeça em concordância. De noite, enquanto eles acamparam perto de um lago gelado, um dos soldados até brincou de jogar água na cabeça dos outros. Mas as reclamações foram tantas que eles tiveram que parar. A água era congelante e ali eles poderiam estar arriscando a pegar uma doença séria. Durante o sono, 2 guardas faziam turnos e vigiavam um pequeno acampamento, quando de repente um assobio e um sussurro pareciam sair de dentro da água. Quando um deles se aproximou para ver o que era, só teve tempo de virar a cabeça para o lado, antes de ser agarrado com força. Gritos e tiros foram ouvidos naquele lugar. Não havia ninguém por perto para escutar os gritos desesperados. Apenas os equipamentos ficaram lá caídos, dando uma falsa impressão de sequestro. Gustave olhava a todo momento o relógio. Já era para eles terem voltado. Ele fala com um dos seus companheiros, homens fiéis que estavam lutando lado a lado com ele durante intermináveis dias. Calma, Gustave. Eles já devem estar chegando. Com certeza, ou se perderam, ou tiveram que se esconder das tropas inimigas. O soldado até poderia ter razão, mas o tenente Gustave sabia que estava muito estranho. Até onde eles iam não haviam tropas inimigas. Eles vigiariam e traçariam a posição exata deles de longe, com instrumentos próprios. Eles não se arriscariam muito. Sturges sabia o que estava fazendo. As horas continuaram passando. Os homens jogavam cartas. Às vezes, era uma maneira de tirar da cabeça. E a qualquer momento, uma bomba poderia cair em suas posições, explodindo tudo e dividindo seus corpos em milhares de pedaços. Uma visão que não era nada agradável. Bati, riu um soldado, jogando as cartas em cima de uma mesa improvisada. Os outros ficaram irritados, achando que ele havia trapaceado. Uma pequena discussão tinha começado, quando Gustave apareceu e interrompeu a diversão, pedindo cautela e dizendo que estava montando um grupo para irem ao resgate do grupo anterior. Um dos sargentos chegou a pensar que seria uma enorme imprudência. Se um grupo morreu ou foi emboscado, com certeza mandando outro poderia acontecer o mesmo. Mas ele calou esse pensamento. Ordens são ordens. Não cabe questionamento. Então, esse grupo de soldados liderados por Gustave saiu em busca do destacamento perdido. Com as emoções à flor da pele, eles torciam para um final feliz. E o grupo de Sturges tem apenas se perdido e estavam com sérias dificuldades em achar o caminho de volta correto. Gustave estava atento a tudo e ao mínimo sinal de perigo. Ele orientava os seus homens para a melhor ação e a não se precipitarem. Se ouvirem algo se aproximando, não atirem. Pode ocorrer um fogo amigo. E a todo instante o grupo ouvia a grama rasgando, barulho de passos. Mas sempre que a atenção do grupo redobrava e eles ficavam quietos em silêncio, tudo não passava de alarme falso. Um animal vadio que tinha dado uma volta, ou simplesmente um inseto batendo as asas. Menos mal. Assim que esse animal passava, eles seguiam em frente. Aos poucos, os homens iam vencendo as dificuldades da caminhada.
e tentavam esquecer o frio que era penetrante. Chegava a arranhar a pele e deixar os lábios secos e rachados. A cada passo que eles davam, falar parecia mais complicado. Ainda mais quando eles começaram a se aproximar do lago. O vento gelado que soprava dele abaixava ainda mais a sensação térmica. Um dos soldados tremia horrores. Achava que a qualquer momento morreria de frio. Eles foram se aproximando passo a passo. Uma neblina desceu firme. Eles estavam com bastante dificuldade de enxergar um palmo à frente. Quando eles chegaram perto do rio, um cheiro muito forte exalava do lugar. Um dos soldados vomitou no chão. O outro tossiu bastante. E um deles perguntou: "Caramba, que porra é essa?" Conforme a visão deles foi se acostumando com a neblina, e eles conseguiam enxergar um pouco mais, eles puderam ver enormes poças de sangue no chão e uma mão. Depois eles viram um pé, um olho. Aos poucos eles estavam vendo pedaços de corpos. Um dos soldados quis gritar. Gustave, tentando manter a calma, se abaixou e pegou o emblema de um soldado. Cabo Terrance. Ele guardou no bolso. Sabia que era um dos seus homens. Naquele momento trágico, Gustave havia fechado os olhos, quando uma criatura observava todos eles por baixo da água. Os homens não sabiam, mas o perigo estava à espreita. "Vamos embora logo", disse um deles. "Não podemos ficar aqui." O tenente recobrou as forças e a liderança. Ordenou que todos eles fossem embora rapidamente daquele lugar. Ele estava pressentindo perigo. Assim que o primeiro soldado virou as costas, ele foi atacado sem dó e nem piedade. Quando seus companheiros perceberam e foram pegar as armas, o soldado já tinha sido levado para as profundezas do lago, aonde ele seria devorado em questão de minutos. A correria foi geral. Tiros e gritaria. Todos estavam apavorados com a aparição fantasmagórica e monstruosa. Eles sabiam, naquele momento, que haviam sido abandonados por Deus. Gustave chegou a olhar bem fundo nos olhos da criatura, que já estava saciada. Já havia comido o equivalente ao ano inteiro. Com os dentes cheios de sangue, a criatura encarou o tenente e, com o olhar sanguinário, retirou o pino de uma granada, contou alguns segundos e lançou na testa da criatura, explodindo a sua cabeça em dezenas de pedaços. Uma pequena vingança pelos seus companheiros que haviam morrido em missão.